A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos ao que interessa que o Espírito tem pressa. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 18, e acalme o teu coração, porque Deus tem grandes mudanças para fazer no seu cenário. Deus tem grandes realizações minuciosamente trabalhadas por Ele para trazer mudanças e transformações para o seu cenário. Lá no versículo 18 do livro de Lucas, do capítulo 5, a palavra de Deus ela fala o seguinte: chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Agora eu vou pular, irmãos, lá para o versículo 24, que a palavra fala o seguinte: todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega tua maca e vai para casa. Nos versículos anteriores, mostra os escribas e os fariseus questionando a atitude de Jesus quando Jesus fala que o pecado daquele paralítico estava perdoado. Então, eles começam a questionar: quem é este que fala para alguém que os pecados daquela pessoa podem ser perdoados se ele não é Deus? E aí Jesus começa a fazer algumas indagações e começar a colocar aqueles homens para pensar. Então ele chega nesse último versículo que eu li para os irmãos e ele fala: levanta-te e anda-te. Eu não sei como está a tradução da tua Bíblia. Pega a tua maca e vai para sua casa. Então ele vai até o final com aquele milagre. Mas o mais interessante dessa palavra, e o que mais é perceptível na palavra, quando você começa a ler o texto, você começa a observar: Jesus está dentro de uma casa, uma multidão muito grande em volta, querendo ouvir o que Jesus tinha para falar. E aparece aquele paralítico que acredita que Jesus pode operar um grande milagre, acredita que ele é o Messias, e ele não consegue chegar naquele lugar. Ele precisa de ajuda de alguns homens para levá-lo até lá. Então, no romper ali da multidão, que estava super difícil, não tinha como, era muita gente, ele era paralítico, estava numa maca. Eles tiveram a ideia de fazer um buraco no telhado e fazer com que aquele homem descesse até onde Jesus estava, através daquele telhado. Então, o que Deus está falando para você aqui através da palavra? Todas as vezes, irmãos, que nós temos ao nosso redor pessoas que nos amam, que nos respeitam, que se alegram com a nossa felicidade, que se alegram com as nossas conquistas, ou que se compadece com as nossas dificuldades, mas no intuito de estender a mão para nos ajudar, essas pessoas valem a pena você ter do seu lado. Então, algumas coisas na nossa vida muitas vezes ficam retidas, porque existem pessoas que não deveriam estar do nosso lado, às vezes por escolhas que nós fizemos. Satanás foi trazendo e você foi aceitando, e aí você começa a fazer uma aglomeração de pessoas ao seu redor que não agregam em nada na tua vida. Só te induz ao erro, só te induz a ilusões, só estão com você porque você tem algo para oferecer até um determinado ponto. Quando você não tem, você se torna uma pessoa descartável. Quando você tem algo que chama atenção, às vezes uma aparência sua que chama atenção, às vezes um histórico familiar que você tem no ambiente que você mora, alguma coisa, algumas influências que você tem, você se torna uma pessoa interessante, você se torna um alvo de interesse para aquelas pessoas que não gostam de você, mas quer explorar o que você tem. E as pessoas confundem muito em ter amigos em quantidades, ao invés de ter amigos por qualidade. E aí você passa a sua vida inteira querendo ser popular a todo custo, e você começa a arrastar um monte de gente, começa a ser apresentado para vários grupos, porque você precisa mostrar para a sociedade que você é uma pessoa social. Eu sou um cara sociável, eu sou uma mulher sociável.
todo mundo gosta de mim, sou convidado para várias festas, e assim você vai trazendo esse ciclo de amizade e às vezes em abundância. Já conheci pessoas que tinham ciclos de amizades assim, abundantes, mas que não eram verdadeiros, que não era verdadeira. E ao longo da sua estrada, ao longo da sua vida, quando você para observar, você vai ter várias histórias de bebedeira para contar, várias situações que você viveu daquelas alegrias momentâneas, aquelas palhaçadas, aqueles pecados coletivos que as pessoas costumam fazer, que acha que dentro da sociedade aquilo é legal e divertido. Quando você começa, numa certa idade, colocar no papel o que você viveu lá atrás, e você já tem uma idade mais avançada, você já está um pouco mais maduro e madura, você começa a fazer uma reflexão daquilo que você viveu, você fala, meu Deus, o que que isso aqui acrescentou na minha vida? O que que esse grupo de pessoas aqui proporcionou para minha vida? O que que essas festas que eu fui trouxeram de benefícios para minha vida? E diante dessas amizades, você se envolveu em relacionamentos íntimos com pessoas que não eram para você ter se envolvido. Você ficou caminhando com pessoas que não são produtivas, que só vivem o oba-oba da história, e você não teve referência de produção. São pessoas de um nível energético muito baixo. São pessoas que te puxaram o tapete inúmeras vezes, nunca foram seus verdadeiros amigos. Ao mesmo tempo que te abraçava, te dava o beijo de Judas, né? Falava mal e te vendia pelas costas. E assim você foi agregando coisas negativas ao longo do tempo. Aí você chega a uma determinada idade mais madura, você começa a ver que tudo que você viveu lá atrás foi simplesmente uma futilidade, foi algo extremamente ilusório, que agora que você está com uma certa idade, você não construiu o que você tinha que ter construído, você não chegou no patamar que você queria chegar, porque essas pessoas te impediram de chegar lá, atrapalharam a sua história, atrapalharam a sua produção, atrapalharam o seu crescimento. Você viveu inúmeras ilusões. Estagna tudo que a gente tem para receber. Tudo aquilo que Deus tem para entregar de maravilhas para a nossa vida, que são coisas grandiosas, que vai realmente te trazer paz ao longo da sua história, te trazer estabilidade, te trazer felicidade, te trazer realizações, concretizações, você não viveu porque você estava nesse oba-oba com esse grupo de gente, com essa quadrilha, que aos teus olhos eram seus amigos, que é uma roda gigantesca por causa de uma festa aqui e uma festa ali. E aí você passa décadas da sua vida vivendo essas situações que quando você para pensar, você fala, por que que... Aí você vê a grama do vizinho, né? Por que que fulano chegou num patamar tão alto e eu tô aqui nessa situação que eu não consegui alcançar o que essa pessoa conseguiu? Às vezes tem até menos idade que você, mas já tá num nível muito superior ao que você deveria estar. E você não conseguiu chegar naquele nível superior que a pessoa tá. Porque enquanto nós estamos com as pessoas erradas, irmãos, tem bênção que não vai vir para a nossa vida, para as nossas mãos. Você não vai conseguir conquistar determinadas coisas você convivendo com pessoas erradas. Quando Deus fala de julgo desigual, quando Deus fala de relacionamento, que a gente precisa esperar nele, o julgo desigual vai te trazer esse desconforto. Tem coisas que você não vai conseguir conquistar na sua vida porque você vive um julgo desigual. Você vive com uma pessoa que não foi projetada por Deus para estar do seu lado. Você vai ter que pagar um preço para essa pessoa se libertar e chegar no nível espiritual que você está, porque o seu nível espiritual não compete com essa pessoa. E tem bênçãos que não vão chegar na sua vida porque essa pessoa, ela não tem direito de usufruir daquilo que Deus tem para fazer na sua história. Então, todas as vezes que nós caminhamos por trilhas erradas, que nós colocamos pessoas ao nosso redor, ou que trazemos para o nosso convívio, que não condiz com aquilo que Deus tem para nós, muitas coisas nós não iremos receber. Nós não iremos receber. Você vai falar assim dela, isso é heresia. Não é heresia. Nós temos uma passagem bíblica muito clara que denota isso, que mostra isso para a gente, que é a vida de Abraão. Deus chegou para Abraão e falou, olha, Abraão, eu tenho uma nova história para você. Deus tinha riqueza para Abraão. Abraão não era pobre. Mas para você ir, você tem que apartar da sua parentela. Você tem que se afastar da sua parentela. Ele ainda cometeu o erro de levar o sobrinho junto, porque ele não poderia ter feito aquilo. E teve bênçãos na vida de Abraão que ficaram retidas até Abraão se desvincular daquele sobrinho, que só trouxe discórdia e dor de cabeça para ele, que num determinado momento começaram a bater de frente, porque dois bicudos não se beijam.
e ele tinha as convicções dele dentro daquilo que Deus falava, e o outro não queria acompanhar os pensamentos, porque tem hora que não acompanha, não quer a felicidade da gente, não acompanha o crescimento que a gente tem, não acompanha a autoridade que Deus nos dá. Então Deus tem que afastar. Quando você desobedece, você traz para sua vida um problema sério, uma maldição que fica ali, que você não consegue caminhar. Tem condições de quebrar essa maldição? Tem, mas tem que pagar preço. Então, quanto mais você puder evitar, se você puder remediar isso daí, é melhor. Então, viver na obediência te traz muitos benefícios, que tem hora que a gente não entende, porque você fica sozinho, você vive uma solidão terrível. Deus quer aprender você entrar, ele quer te tirar da solidão para colocar você dentro de uma solitude, porque você tem que se amar, você tem que se respeitar, você tem que aprender a gostar de você. Você tem que aprender a gostar da sua própria companhia. Você tem que aprender a ter um relacionamento íntimo com Deus, e você só aprende isso muitas vezes quando você está sozinho e sozinha. Então existem vários processos que a gente vive com Deus que a gente muitas vezes não entende o porquê que Deus está permitindo, o que Deus está fazendo. Mas nós temos que entender que tem pessoas na nossa vida que é uma maldição, é pedra de tropeço. Você vai falar assim dela, mas eu amo algumas pessoas que estão ao meu redor. Mas se Deus já falou para você e você já sentiu que isso é um atraso, você não tem que odiar a pessoa. Você só tem que afastar para você receber aquilo que é seu. E quando há uma divisão de Deus, quando Deus corta esse cordão umbilical, que você começa a crescer e você começa a ter uma paz surreal que você nunca sentiu, você nunca mais quer ter esse convívio de novo com essas pessoas. Por mais que você ame essas pessoas, você fala, não, eu não me encaixo mais ali. A minha vida não andava por causa dessas pessoas aqui, que eu não tinha percepção de que minha vida ia fluir, né? Fluiria dessa forma. Porque eu estava do lado dessas pessoas e eu não percebi que a minha vida não estava crescendo. Então, para que Deus coloque a gente num cenário novo, irmãos, para que Deus coloque a gente, avance a gente para situações novas, um projeto novo que ele tem que trazer pessoas que nos tragam para a presença dele. E pessoas para colocar a gente mais próximo de Jesus tem que ter o coração bom, porque uma pessoa má, ela vai estar sempre em luta com você. Ela nunca vai caminhar com você, ela vai criar luta. Ela vai criar o quê? Rivalidade. Nós temos uma passagem bíblica muito interessante também, que é a passagem de Noemi. Quando ela fica viúva e perde os 2 filhos, ela resolve voltar para Belém. Porque ela foi para Moabe e naquela cidade estrangeira, ela perdeu o que ela mais amava, perdeu o marido e os 2 filhos. Destruiu a família dela. Quando ela volta para Belém, restaram 2 noras, que era a Ruth e a Orfa. Dá os 5 minutos na Orfa lá, ela fala, não quero ir mais. Livramento. Mas Ruth vai, e quando Ruth acompanha Noemi, ela aceita o Deus de Noemi. Ela entra numa concordância. Se ela não entrasse nessa concordância com a sogra dela, eu tenho certeza absoluta que Deus ia tirar essa mulher, ou não ia permitir que essa mulher fosse. Porque ia atrapalhar todo o processo que Noemi tinha para fazer lá em Belém. Porque Deus ia restituir a vida de Noemi, ia trazer alegria para lá de novo. Mas Deus conhecia o coração daquela moça. Então Deus consegue alcançar o coração daquela moça ao ponto dela se compadecer com a dor da sogra, viu que a sogra estava sozinha, e ela não abandona. E ela fala, onde você for, eu vou, e eu vou servir o mesmo Deus que você serve. Orfa não tinha capacidade. Orfa ia virar uma maldição. Ela poderia ser uma concorrente de Ruth. Ela poderia colocar em xeque o que Deus tinha para fazer na vida de Ruth com Boaz, se ela acompanhasse. Ela poderia atrapalhar todas as bênçãos que Deus tinha para entregar para a vida de Noemi, se ela permanecesse junto. Porque vira uma maldição, uma pessoa que não está na mesma concordância, que não profere a mesma fé que você. Então, são conflitos que muitas vezes, por falta de sabedoria, ou às vezes por teimosia, muitas vezes o cristão pega e traz para a vida, e Deus mostrando que aquilo ali não é o caminho, que tem que tirar, que é uma pedra de tropeço, que é uma maldição, e a pessoa fica insistindo naquilo. Então, todas as vezes que você está para entrar num ciclo novo, Deus vai mudar pessoas de lugar. Deus vai começar a mudar algumas posições. E isso em vários sentidos.
Se Deus vai prosperar você financeiramente, tem lugar que você não vai frequentar mais. Se Deus está vendo que naquela loja você é explorado, que no lugar onde você frequenta, que às vezes é uma prestação de serviço, a pessoa está te usurpando, vai, às vezes até tem inveja de você com relação ao seu crescimento, não vai te dar um bom atendimento, vai te trazer algum prejuízo de algum jeito, Deus faz o quê? Ele faz uma reciclagem. E ele começa a trazer mudanças nesse sentido, ele começa a tirar, fechar essas portas, por quê? Porque ele vai prosperar você, ele está levando você para uma nova fase, ele vai fazer com que você cresça, para que você comece a ir em determinados lugares onde você vai ser respeitado, onde você vai ser bem tratado, onde você vai pagar por um serviço e você vai ser bem servido. Então ele vai mudando de posição. Então tem pessoas, situações, relacionamentos comerciais que não acompanham determinados crescimentos que a gente vai ter. Não tem como acompanhar aquilo que Deus está fazendo para nós. E tem gente que não entende isso. Você quer ficar sempre no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas. E Deus quer elevar você. Deus quer colocar você num patamar mais alto. Ele quer fazer você subir degraus. E você querendo ficar na calçada. Então nós temos que, sabe, deixar Deus trabalhar a nossa vida. E aquilo que Ele tira, nós não podemos lamentar. Se Deus está tirando, é porque tem inveja. Se Deus está tirando, é porque vai atrapalhar. Se Deus está tirando, é porque vai virar uma maldição. Ou às vezes já é uma maldição na sua vida. Está impedindo o seu crescimento. Impedindo bênçãos de chegar, milagres de chegar. Então Deus manda dizer para você, a sua vida não vai acabar e não acabou, porque eu estou tirando um ciclo de pessoas que não acrescentaram nada. Sabe a historinha dos 40 ladrões? É mais ou menos isso daí que estava ao seu redor. Você estava com um grupo aí de 40 ladrões, roubando a sua felicidade, roubando o teu tempo, roubando as bênçãos de Deus, roubando as oportunidades que você tinha, porque enquanto você estiver com as pessoas erradas, você não vai receber os milagres e as bênçãos de Deus, a sua vida vai ficar estagnada. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e você vai estar sempre sem dinheiro. Você pode até conseguir uma quantia grande de dinheiro, mas daqui a pouco você está sem dinheiro. E é um fluxo violento, amaldiçoado, que não para nunca. Porque você está sempre convivendo com as pessoas com nível energético baixo. E Deus querendo elevar você para uma energia maior, algo positivo. Pessoas que andam na luz. Tem pessoas, irmãos, que se você ganhar 100 mil reais que Deus te der hoje, vai continuar seu amigo, vai continuar te tratando bem, vai querer você na casa dele, você vai dividir a sua mesa com essa pessoa. E daqui a pouco, se Deus resolver te dar 1 milhão de reais, essa pessoa vai continuar do mesmo jeito. E se uma hora se você ficar sem dinheiro nenhum, essa pessoa continuaria sendo seu amigo e sua amiga do mesmo jeito, com você com 100 mil, 1 milhão ou sem nada. Que isso é raro e é só Deus para trazer essas amizades verdadeiras para a gente. Eu já tive a minha casa cheia, irmãos. Quando você tem uma ascensão, quando você tem o que oferecer, você é a pessoa mais linda do mundo. Eu já tive minha casa cheia, de ficar também saturada, porque todo final de semana a casa estava cheia e sobrava um monte de coisa para eu poder organizar. E eu tinha que organizar as festas, tinha que organizar o que a pessoa ia comer, as mesas, o churrasco, tinha que organizar tudo. Depois as pessoas iam embora e eu tinha que ficar ali arrumando toda aquela bagunça e fora o gasto que aquilo dava. Quando aconteceu uma reviravolta na minha vida, que eu fiquei numa situação que eu não tinha mais como oferecer essas coisas, todo mundo sumiu. E quando eu parei para analisar aquilo ali, eu dei graças a Deus, porque eu consegui descobrir que tudo aquilo era falso, que tudo aquilo era ilusório, eram pessoas que eu não podia confiar de forma alguma. Chegou ao ponto de quando eu estava, que as minhas filhas foram tiradas de mim, eu já contei essa história para os irmãos, as advogadas que eu tive na época, todas elas foram subornadas, todas receberam suborno da outra parte. E como a quantia de dinheiro era muito grande e eu não tinha como competir com eles nesse sentido, eu acabei assinando documentos que eu não poderia assinar. Quando teve a audiência para poder pegar as minhas filhas de volta, para resgatar minhas filhas de volta, até para receber pensão, que eu nunca consegui receber pensão direito das minhas filhas, que até isso eu fui, sabe, lesada, lesionada, que a pensão não era para mim, era para elas, e nem isso elas receberam. Eu pedi ajuda para algumas pessoas que frequentavam a minha casa, usufruíam das festas, dos churrascos, sentavam na mesma mesa, para depor a meu favor. E as pessoas não vieram a meu favor, foram a favor da outra parte. Porque a outra parte tinha dinheiro e naquele momento eu não tinha.
Então, dá aquele impacto de dor no início, você choca com a situação, mas depois você fica aliviado e aliviada, porque você fala, poxa vida, aquilo ali foi um livramento. Aquilo ali não entra na minha vida mais. Só que o mundo gira, o mundo não é quadrado. A vida muda. E tudo que fizeram para me destruir, não conseguiram me destruir, me tornaram mais forte. Tanto que eu sou conhecida hoje pela superação dos problemas e das dores que eu passei. Eu não sou conhecida porque, sofreu um relacionamento abusivo, passou por dificuldade, perdeu as filhas, não. Eu sou conhecida pela superação dos problemas que eu enfrentei lá atrás. Eu venci o câncer, eu venci várias doenças gravíssimas, AVC, tive um AVC em 2015, há pouco tempo atrás. Então, nós precisamos entender que quando Deus tira tudo aquilo que nos fere, que nos traz problema, a vida da gente flui. E as bênçãos que estão retidas começam a vir para o nosso celeiro. Começa a entrar na nossa vida. Começa a fazer parte da nossa história. E todas as vezes que você passar por um processo difícil, você não pode ficar com a cabeça baixa porque você passou por um processo de constrangimento, um processo difícil. Você tem que levantar a cabeça como eu fiz e você ser reconhecida pela superação do problema que trouxeram para sua história. Porque tem pessoas aqui, tem irmãos aqui que você passou por situações que você não merecia. Causaram isso na sua história. Trouxeram por maldade isso na sua história. Com o intuito de destruir você. Só que Deus não permitiu, porque não é o seu momento de morrer, não é o momento de você ficar no prejuízo. É o momento de você crescer. É o momento de você avançar, sem hipocrisia. Então nós temos que ser reconhecidos dentro daquilo que nós vivemos com Deus, diante da superação que nós conquistamos. Eu sofri um atropelamento em 2018, que eu contei para os irmãos, em outubro de 2018, que trouxe sequelas para o meu ombro até o dia atual. Mas eu não sou conhecida porque fui atropelada pela situação que eu passei, que me trouxe um estresse muito grande e me desenvolveu alopecia, eu fiquei sem cabelo. Mas eu não sou conhecida pelo acidente que eu sofri lá atrás, ou porque eu fiquei careca durante um período. Que eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu sou conhecida porque eu superei esses problemas. Eu ainda não operei o ombro, mas eu não me dei por derrotada, eu não perdi os movimentos do meu braço, eu sinto dores, tenho dificuldades. Tem hora que eu vou pegar as coisas, dá aquele reflexo de dor, às vezes eu deixo cair alguma coisa ou outra, mas ele está muito mais fortalecido do que diante do sofrimento e das dores que eu passei lá atrás. E o meu cabelo, devagar, Deus está o quê? Recuperando o meu cabelo. Então eu sou conhecida pela superação da alopécia e não pela mulher que teve alopécia. Vocês estão entendendo a diferença de uma situação para outra? Então, quando a gente tem essa consciência em Deus, irmãos, não tem multidão que nos atrapalhe. E quando você está com as pessoas certas, as pessoas te colocam numa maca e te levam para Jesus. A verdadeira pessoa, o verdadeiro amigo, aquele que ama você de verdade, vai te aproximar daquele que pode todas as coisas, daquele que opera o impossível, daquele que não existe barreira, daquele que traz vida onde tem morte, daquele que vai trazer solução para o seu problema. Talvez a solução que vai trazer na sua vida não seja igual ao do teu irmão, mas vai trazer uma solução que vai te dar uma qualidade de vida. A minha filha sofreu com refluxo urinário, grau 7, grau 8, gravíssimo. 10 anos de sofrimento. Poderia ter feito cirurgia no início? Poderia, mas era arriscado, o médico não quis, o nefro não quis fazer. E eu passei por vários especialistas na época. Deus, no final, quando chegou lá os 10 aninhos dela, Deus trouxe uma solução dos Estados Unidos, 2 próteses de silicone, que nem falava disso aqui no Brasil. Falava disso. Eu já contei isso para os irmãos. E colocou aquela prótese no canal, ela nunca mais teve nada. Hoje é uma moça que está com 28 anos de idade. E ela tem uma vida normal. Não precisou fazer aquela cirurgia complicada que poderia não dar certo e ter que ficar abrindo várias vezes. Que o caso dela era complicado. Mas ele não fez com que o canal ficasse fino novamente, do jeito que o de todo mundo normalmente é, mas trouxe uma solução para que ela tivesse o quê? Uma qualidade de vida. Hoje ela vive normalmente, ela não tem dor, ela não tem nada. Então ela vai tocando a vida dela normalmente.
É uma menina que se amanhã ou depois engravidar, vai ter uma gravidez saudável, não vai ter problema nenhum. Então tem hora que a gente começa a limitar o trabalhar de Deus na nossa vida, porque a gente quer que Deus faça na nossa grama o que Deus está fazendo na grama do vizinho. E às vezes Deus quer trazer uma solução para você, Deus quer fazer algo na sua história que vai te trazer uma qualidade de vida, que vai fazer você prosperar, que vai fazer você crescer, que é diferente do trabalhar do outro. Por isso que Deus mostra no livro de Salomão, que Salomão escreveu, que nós não podemos vivermos nos comparando com outras pessoas. Isso é um perigo, porque o que Deus tem com você não tem com aquela pessoa. O que aquela pessoa viveu, você não viveu. O que você viveu, aquela pessoa também não viveu. Então você tem a sua experiência com Deus. E o que basta pra gente é a nossa experiência com o Senhor. Porque um evangelho onde a pessoa não tem experiência, onde a pessoa não tem testemunho, você pode duvidar disso. Então caminhe sempre com Deus, sabendo que Ele tem o controle sobre tudo e que aquilo que Ele está trazendo para sua história tem um fundamento muito profundo. E que tem pessoas que não podem caminhar conosco. E tem coisas na sua vida que já poderia estar avançada. Você poderia estar muito melhor financeiramente, mais estruturado. Mas você andou com as pessoas erradas, você andou com devoradores, você andou com pessoas que te sugaram, fez você gastar dinheiro com besteira, com coisas que não agregaram nada na sua história. Expôs você diante de várias situações que ao longo do tempo você paga preço. Você anda com a pessoa errada, irmãos. Uma hora que acontece uma desgraça com uma dessas pessoas que está totalmente dominada pelo inferno, você era um dos que estava na roda. Então, na hora que lembra da pessoa, que fala da pessoa, vai falar de quem? Vai falar de você também, porque você estava lá. Você estava naquela festa, você frequentava, você andava com aquela pessoa. Sem querer ou não, você traz uma mancha para sua vida. Você traz dúvida no coração dos outros. Diante da pessoa que você anda, da pessoa que você caminha. Então nós temos que ter muita responsabilidade com quem nós andamos, com quem a gente se relaciona, o que que nós fazemos. Para que amanhã ou depois a gente não venha pagar o preço das más atitudes dos outros. É aquele velho ditado popular: me diga com quem andas que eu te direi quem tu és, e lá na Bíblia fala de uma forma diferente. Que nós temos que ter sabedoria com quem nós andamos. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você tem bons costumes, se você tem o hábito de andar correto com as suas coisas, quando você anda com uma pessoa que é duvidosa, ou que você não sabe quem realmente ela é, na hora que essa pessoa cai, que essa pessoa faz coisa errada, você andava com ela. Você leva também ali uma fama por tabela. Que você, às vezes, nem está envolvido naquilo. Mas pelo fato da pessoa ter se envolvido em situações complicadas, você estava junto, você estava em festa, você estava em jantares, você estava em reuniões, você frequentou a casa da pessoa. Então nós temos que ter muita sabedoria. Nós não precisamos ficarmos totalmente isolados da sociedade, mas a gente precisa sempre buscar em Deus o direcionamento, quem que pode entrar na nossa história e com quem nós devemos andar, com quem nós devemos nos relacionar, para que as nossas bênçãos não fiquem retidas. Porque tem bênçãos, irmãos, que enquanto você estiver andando com a pessoa errada, você não vai receber. Tem vários milagres e várias situações que Deus quer trazer para sua história, que se você estiver com a pessoa errada, você não recebe, porque aquilo que é de Deus é santo. Então, se Deus tem um relacionamento bom para você, um relacionamento íntimo para você com uma mulher ou com um homem, abençoado por ele, que Deus vai trazer uma mulher santa para você e um homem santo para você. Se você tiver com as companhias erradas, Deus não vai te entregar essa pessoa. Porque automaticamente essas pessoas vão trazer sofrimento para aquilo que é dele. E o que Deus tem para sua vida é edificação. Então a mesma coisa é para você. Se Deus tem uma pessoa na sua vida, que Deus já falou para você que é um varão e uma varoa, que ele está preparando para sua história e a pessoa não chegou ainda, e a pessoa anda com más companhias, Deus não vai deixar essa pessoa chegar na sua história até ele limpar aquele território. Porque enquanto a pessoa estiver com o pé na lama, andando com porcos, Deus não vai entregar as pérolas dele para esses porcos. Deus não vai colocar você numa situação constrangedora. Então tem hora que a gente não entende o processo que Deus está fazendo conosco. Por que que Deus está fazendo a gente esperar tanto? E por que que a gente não recebe determinadas bênçãos?
Porque a gente vê outras pessoas recebendo e a gente não recebe. É exatamente por isso. Para que você não seja roubado. O demônio veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo aquilo, peço perdão aos irmãos, tudo aquilo que você se você tiver com a pessoa errada vai ser usada pelo diabo para arrancar as coisas da sua história. Tirar as oportunidades que Deus está trazendo. Te trazer vergonha. Vai tirar a sua dignidade de algum jeito, te levando para o pecado, te induzindo a fazer coisas que você não deve fazer. E todas as nossas escolhas, elas vão trazer consequências e sequelas para o nosso futuro. Então Deus manda falar para você através dessa palavra. Eu estou movimentando várias situações durante esses dias. Eu estou fazendo várias coisas no seu cenário. Limpando para que você possa receber as minhas bênçãos e os meus milagres. Porque dependendo de quem estiver do seu lado, muitas coisas ficarão retidas. Então não insista com Deus com relação a nada. Às vezes é um corte comercial que Deus dá. Às vezes é a amizade que Deus tira. São ambientes que você frequentava, que você não frequentava mais. Tudo isso é para o seu crescimento. A luz não se dá com as trevas, irmãos. Então, se você quer andar com as trevas, vai ficar difícil Deus te abençoar. Deus não vai ficar entregando nada para os demônios usufruírem. Deus não vai fazer você pagar preço durante anos. Você vai ficar orando para receber várias coisas e de repente chega aquilo na sua mão. Para quem não orou nada, para quem não pagou preço nenhum, para quem não ama você, para quem não gosta de você, para quem te inveja, para quem lança praga sobre a sua história, maldição sobre a sua história. Vir usufruir. Não tem lógica isso. Então o nosso Deus é um Deus justo. Então ele manda dizer para você, eu tenho coisas melhores para você, eu tenho coisas boas para você que eu já estou trazendo para o seu cenário. Mas eu vou fazer uma mudança por esses dias. Eu vou arrancar tudo aquilo que não agrega na sua história, tudo aquilo que não te edifica, para trazer para sua vida aquilo que vai edificar você. Às vezes você quer andar em grupos, você quer ter festa, você precisa ir nessa festa. Se você não for, você morre, não é assim? Às vezes você é até casado, você tem alguém, um namorado, um noivo. Aí você tem necessidade de ficar indo nessas festas. Você tem necessidade de socializar. Só que eu vou te falar algo aqui que Deus está mandando falar para você. Você está querendo viver no meio desse grupo e tem coisas aí que não estão edificando esse relacionamento. Tem coisas que não vão edificar este relacionamento. Nem com relação àquilo que Deus tem para trazer para sua história. Tem pessoas aqui que estão sozinhas esperando a pessoa certa. Aí você quer viver em grupos. Deus tem viagens internacionais, passeios maravilhosos para você fazer com a pessoa que você ama. Você vai aproveitar muito mais a vida e conhecer muito mais coisas, que Deus tem coisas grandiosas para proporcionar para você, e você está insistindo em viver em grupos. Você quer ficar grudado nessas amizades, que toda hora inventa uma festinha na casa de alguém. Toda hora tem que levar um prato de salgado porque está tendo reunião na casa de alguém. E Deus está querendo levar você para outros lugares, outros ambientes. Deus está querendo que você faça viagens. Deus está querendo preparar luas de mel para você. Deus quer que você conheça restaurantes. Deus quer te dar coisa boa. Deus quer que expanda a sua cultura. Que você venha ter outros conhecimentos. Porque Deus tem propósito com a nossa vida, irmãos. Onde a gente vai, uma vez que nós representamos o Evangelho, nós edificamos a vida de muitas pessoas. Porque você leva a palavra. A pessoa vê que Deus é na sua história. A pessoa vê que você é diferente. Todo lugar que eu vou, eu evangelizo alguém. Eu nunca vou no lugar, irmãos, por ir. Eu sempre vou nos lugares que Deus me direciona, porque Deus quer me usar para falar com alguém, para tentar alcançar alguém ali. Então a nossa vida é uma vida de propósito. Aí você quer viver o seu grande amor, você quer viver um grande relacionamento, e Deus quer tirar você desse ciclo de sanguessuga, de gente falsa, que só atrapalha a sua história. Que não quer ver você feliz, não quer ver você feliz com a pessoa amada, com a pessoa que Deus escolheu para você. E aí você fica querendo viver ciclos que não te agregam em nada, pessoas que não te acrescentaram nada a vida toda, que só te trouxeram para o fundo do poço, por causa de momentos, que a alegria é momentânea, a felicidade ela é difícil, por quê? Porque ela tem que ser construída todo dia. Felicidade não vem pronta. Então Deus quer expandir você, Deus quer fazer você viver coisas maravilhosas com a pessoa que você ama. E uma coisa que Deus manda falar para alguém aqui, você está reclamando que está esfriando o teu relacionamento, que você está se distanciando, que você não sabe o que está acontecendo, é amizade. São ciclos de amizades exagerados que você tem
e que o seu cônjuge está fazendo a mesma coisa em comum acordo, que está trazendo esse distanciamento. Um casal, ele tem que ter amizade, ele tem que ter vida saudável, mas ele não pode esquecer que ele é um casal. O casal tem que viver o casal. Tem que viver o relacionamento. Começa a trazer amizade demais, a mulher fica para um lado, o homem para o outro, começa a não ter uma vida em comum. O que acontece? O demônio vai entrando, vai se andando e vai minando o amor, vai minando a amizade. E as pessoas vão induzindo. Tem pessoas que fazem consciente, tem pessoas que fazem inconsciente. Está sendo usada pelo diabo e nem sabe. E quando você assustar, o seu casamento, o seu relacionamento já acabou. Seu noivado acabou. O namoro que mal começou, já começou também errado. Ao invés de colocar Jesus no centro. Então, Jesus quer trazer coisas para você muito maiores do que essas ilusões que você tem vivido até agora. Então, não lamente a vida social que você supostamente tinha, porque não se compara com o que Deus está trazendo. Com as realizações e conquistas que Deus vai trazer para sua história. Você quer ser um homem bem-sucedido financeiramente? Mas se você tiver com a mulher errada, com as amizades erradas, você não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. E se você conseguir chegar num nível, você só vai aglomerar mais gente falsa. Que uma hora que você ficar sem dinheiro, ou que se você nutrir essas pessoas do seu lado, vão te explorar o resto da vida. Você vai ter várias desilusões com várias pessoas. Sabe aquela situação que você já está num nível financeiro bom e só chega mensagem de gente te pedindo dinheiro? Você só recebe convite por interesse? Vamos chamar porque ele tem grana? Vamos chamar porque ele banca tal conta? Você quer ser amado ou você quer ser usado? Deus está perguntando para alguém aqui. Então vamos parar de meninice, como dizia Salomão? Vamos parar de infantilidade? Vamos parar de viver de ilusões? Vamos colocar o pezão no chão? Vamos ter seriedade com a vida, porque a vida é um sopro. Hoje você está vivo, amanhã você não está? Vamos ter uma vida mais séria com Deus? Vamos deixar Deus tirar tudo aquilo que embarga o nosso progresso, o nosso processo, a nossa prosperidade? Porque uma hora você quer trocar de carro, diante de tudo que você viveu lá atrás e as explorações que você passou, você não tem grana para trocar o carro. Você quer ter uma casa própria, diante de toda a aglomeração de pessoas erradas que você trouxe para sua vida, você não tem dinheiro para trocar a casa ou comprar uma casa nova. E Deus querendo expandir você. Aí Deus quer te dar viagens para você viver a sua lua de mel, viajar com a sua esposa, viajar com a sua namorada, com a sua futura esposa, com a sua noiva. E você gastando dinheiro com pessoas que não agregam em nada, por causa de algumas horas de risada no final de semana. Então, Deus está perguntando para alguém aqui, o que você quer? Você quer viver os meus sonhos ou você quer viver as tuas ilusões? Porque Deus mostrando para você o que é errado e você continua no lamaçal. E Deus não vai ficar dando pérolas aos porcos, irmãos. Deus não vai fazer isso. Então nós temos que ter consciência que tem coisas na nossa vida que impactam o nosso processo. Se Deus quer afastar você da família, deixa Deus afastar. Se Deus afastou você de algumas amizades, não eram amizades. Eram sanguessugas, eram pessoas usadas pelo diabo que estavam atrapalhando o teu processo. Então acalma. E outra coisa que Deus está pedindo para frisar, tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, cresce o olho do outro. Então toda a prosperidade que Deus derrama sobre o seu povo traz inveja para quem está nas trevas. Então tudo aquilo que Deus tem para te entregar, tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua história daqui para frente, vai causar inveja nos outros. E você tem que estar firme com aquilo que Deus te deu para você não perder. Então tem hora que Deus não entrega coisas nas nossas mãos porque nós não estamos preparados emocionalmente nem psicologicamente para enfrentar os levantes. Quando ele vê que a gente está fortalecido, quando nós já vencemos batalhas, estamos firmes nele, com a fé fortalecida, ele vem e entrega os milagres. Quando chega o tempo de Deus, nada atrapalha. Então tenha sabedoria. Porque tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, ele dá em abundância e tem hora que ele dá em destaque. E quando ele dá em destaque, as pessoas que têm inveja de nós elas não conseguem esconder. E elas vão fazer de tudo para atrapalhar, porque vai incomodar. O brilho incomoda. A luz incomoda.
Então tenha sabedoria. O que Deus está pedindo para falar para você através dessa palavra? Estou trazendo para o seu cenário pessoas verdadeiras. Só vai ficar no seu cenário, ao seu lado, acompanhando você, pessoas que eu vou trazer para sua história, que vão se alegrar com o teu progresso, com o teu sucesso, com a sua prosperidade. Tem pessoas aqui que você vai ficar sozinho praticamente. Tem pessoas aqui que Deus vai reduzir muito o nível de convívio que você tem. E Deus vai arrancar as máscaras e as capas de muitas pessoas durante esses dias para você entender que essas pessoas não podem fazer parte do seu relacionamento, não pode fazer parte do seu convívio, não pode fazer parte das promessas que Deus tem para te entregar. E você precisa aceitar esse processo. Porque isso é fase, sabe, de avanço que Deus está trazendo, é degrau que você vai subir, são possibilidades e portas abertas que Deus está trazendo, que se você trouxer, se você retroceder, você vai ficar sem essas bênçãos. As portas vão se fechar e você vai ter que pagar preço de novo. E tem porta que talvez Deus não abra nunca mais na sua história. Então tenha sabedoria no que Deus está te entregando agora. Nessas palavras proféticas que Ele está te entregando e o que Ele está te orientando nesse sentido, para você entender o que está acontecendo. Deus não está te punindo, Deus não está te castigando, Deus só está tirando o que é lixo. Como que Deus vai construir algo dentro de um terreno? Não tem como. Vamos pegar a arquitetura, a construção. O que eles fazem primeiro? Tem que planear o terreno, tem que tirar todo o entulho. Como que você vai levantar uma mansão num terreno, construir uma casa de alto padrão num determinado lugar, se ali está, sabe, com entulho, com defeito? Tem que consertar o solo, tem que fazer todo um alicerce naquele lugar. É isso que Deus tem trabalhado com você durante esse tempo. Então prepara o teu coração, porque vai cair máscara, vai cair capa. Você vai se decepcionar com muita gente. Você vai ver que muitas pessoas você não vai poder confiar mais. É Deus revelando o oculto e o profundo dessa pessoa. É Deus revelando a negritude dessa pessoa no profundo. A escuridão dessa pessoa no profundo. Para que você venha entender que aquela pessoa ali, ela tem uma obscuridade ali oculta, que é uma energia muito ruim, que só vai trazer para você sofrimento. Que não vai deixar você avançar. E Deus tem o que para você? Felicidade. Deus tem para você o que? Avanço. Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você realizado e realizada. Deus quer colocar você em avião e levar você para vários lugares, usar você como instrumento de luz e fazer você viver experiências novas. E não você ficar bitolado e bitolada em ciclos de amizades que não agregam nada. E depois você reclama com Deus que a sua vida não muda, que você não cresce, que toda conquista que você tem parece que não dá certo, você abre a porta, daqui a pouco a porta fecha, você confia demais, fala demais, se abre demais para as pessoas erradas. Então deixa Deus trazer para você, sabe, tudo aquilo de bom que Ele tem para te entregar. Tudo aquilo que Ele quer acrescentar na sua história. Deixa Deus tirar tudo aquilo que está, essa energia escura, essa energia pesada, que está camuflada em amizade, num sorriso muito bonito, em palavras doces. Deixa Deus tirar isso da sua vida. Porque a nossa vida, irmãos, ela é movida através da nossa fé. E se você não exercer a sua fé diante de Deus, você fica estagnado no meio do caminho. Porque você começa a fazer as coisas de acordo com o seu sentimento. O seu sentimento ele é enganoso. Você tem que tomar muito cuidado com o seu coração, porque ele vai emanar sentimentos que vai te confundir. E o demônio sabe disso. E nós temos que caminhar com Deus dentro de uma clareza e de uma seriedade muito grande. Porque através dele vai vir várias bênçãos, vai vir vários livramentos. Então Deus manda dizer para você, você não vai ficar sem ter uma vida social, você não vai ficar sem passear, você não vai ficar sem amizade, mas pessoas verdadeiras, segundo o coração de Deus, para fazer parte da sua história. Pessoas que vão te aproximar de Deus como aproximou aquele paralítico. Olha que bênção que esse homem teve. Porque se não tivesse essas pessoas para levar ele até Jesus, verdadeiros amigos que levassem ele até lá, ele não ia conseguir chegar. E eram amigos verdadeiros por quê? Porque tentaram romper a multidão e não conseguiram. Aí maquinaram um jeito de colocarem ele lá. Vão pelo telhado.
criaram uma outra situação para que aquele rapaz fosse abençoado por Jesus naquele momento. Então fizeram um buraco no telhado e desceram ele até Jesus. Verdadeiros amigos, porque senão podia ter largado ele no lugar onde ele estava. E a primeira tentativa, que era romper a multidão, não deu certo. Vamos largar ele aqui, porque não vai dar certo. Não, vamos tentar, vamos levar ele lá. E Jesus, diante de críticas, que os fariseus ficaram em cima, e queria de todo jeito questioná-lo e tirar a credibilidade dele, ele vai lá e confronta, ele não deixa de abençoar aquele homem. Você acha que Deus vai deixar de abençoar porque criticam a sua fé, criticam aquilo que você faz? Porque é muito fácil criticar a gente que leva a palavra, irmãos. Eu quero ver pagar preço para estar aqui. Ficar falando da aparência da gente, ficar colocando em xeque a maneira como Deus nos usa, ficar questionando, isso todo mundo faz, é muito fácil. Que é a coisa mais fácil do mundo que criticar, colocar defeito nos outros, é as coisas mais fáceis do mundo. Agora, achar gente para ver suas qualidades, enxergar suas virtudes, isso é o que menos tem. Tem gente que tem dificuldade, assim, ao extremo de elogiar alguém, de reconhecer o valor do outro. Mas tem o maior prazer do mundo em criticar, em achar o defeito. Então, de gente calculista, chega. De pessoas para explorar você, chega. De pessoas que só querem estar ao seu lado para poder usufruir e usurpar do que você tem, também chega. Você não precisa disso. Você tem um Deus aí que é seu amigo, é seu pai, ele é soberano. Ele é Deus, ele tem que ser reverenciado por você todo santo dia. E tudo aquilo que você necessita, ele vem e te socorre. Ele faz além do que você precisa. Ele entrega nas suas mãos até o que você não pediu. Então mantenha sua fidelidade a Deus, porque ele é fiel a você o tempo todo. E deixa ele conduzir a sua vida. Deixa ele mudar as coisas do lugar. Deixa ele tirar, dissipar isso da sua história. Porque isso não vai agregar em nada, já não está agregando. Então Deus manda dizer para você, estou trazendo bênção, estou trazendo milagre, estou trazendo realização. Tem pessoas aqui que você está esperando a pessoa amada, Deus manda dizer para você, estou preparando o território, tanto de um lado quanto do outro, porque eu vou fazer essa aproximação, eu vou fazer essa união. E todas as vezes que nós recebemos bênção de Deus, irmãos, tem levante porque tem inveja. Só que quando nós estamos blindados pelo amor de Deus, pela proteção dele, não tem inveja que atrapalhe, não tem inveja que estrague relacionamento, não tem inveja que faça você perder as bênçãos que Deus tem para te entregar, seja casa, seja carro. Não tem ninguém que vai abalar a sua saúde mais, porque Deus já te curou. Então, tudo aquilo que ele nos entrega de um jeito blindado. Uma vez que você se mantiver fiel e firme com ele. Então não há nada perdido para o nosso Deus. E nós precisamos o quê? Confiar. Sabendo que ele está conosco. Então caminhe nessa fé que você tem exercido. Caminhe nessa firmeza de que Deus pode todas as coisas. Que ele vai fazer além do que você precisa. Caminhe tendo a certeza na fé que você vai receber o que Deus tem para te entregar. E deixa Deus tirar tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é enganoso. Tudo aquilo que é amaldiçoado do seu lado. Então tem pessoas aí que não vão fazer parte do seu cenário mais. Em compensação, o que você vai viver em termos de passeio, de realizações, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai. Mas tudo aquilo que Deus tem para te entregar vai ser muito maior e melhor do que o que você acha que você viveu até agora. Do que o que você experimentou até agora. Nem se compara. Nem se compara. Deus tem coisas boas. Deus tem o melhor dessa terra para nos entregar. Então confia no que Deus está entregando para você. E não entristeça mais. Não entristeça. Tem convite que você não vai receber mais. Tem lugares que você não vai ser chamado mais. Tem pessoas que vão fingir até que não te conhecem. Não é porque você fez algo errado. É Deus revelando quem a pessoa é para você. É Deus mostrando o que essa pessoa é no profundo dela. E aí você vai começar a entender muitas coisas que você viveu. E você vai começar a dar razão para o agir de Deus. E você vai agradecer por Deus estar tirando, porque isso é livramento. Então Deus vai arrancar isso da sua história. Deus vai tirar esses lixos da sua história. Tudo aquilo que Satanás trouxe não vai poder fazer parte do seu cenário. Vai ter que sair. Então não tenha medo de nada do que está para acontecer.
É uma limpeza celestial que vai ser feita na sua vida para que você venha receber os seus milagres, as suas bênçãos. E o que Deus tem preparado para você são grandes emoções. Prepare o teu coração para as grandes emoções que estão para surgir. Porque são situações que você nunca viveu. São emoções que você nunca teve. São sentimentos que você nunca sentiu. Dentro de uma proteção de Deus, dentro de uma paz, dentro de uma seriedade naquilo que Deus faz. E você não vai trocar essa vida que Deus vai te dar por nada nesse mundo. Por nada. Nem vai trocar o que Deus vai te dar por nenhum prato de lentilha que venham te oferecer. Você vai aprender a dar valor àquilo que Deus vai te dar, porque é grandioso o que Deus está trazendo. Sabe essa felicidade que você sempre buscou nessas supostas alegrias momentâneas que você viveu? É Deus que vai te entregar essa felicidade, que vai ser construída todo santo dia. Essas alegrias momentâneas que o demônio trouxe para você, você vai ter até vergonha de algumas situações que você viveu lá atrás. Daqui a pouco Deus vai montar um cenário tão grandioso para sua história, você vai viver coisas totalmente diferentes do que você viveu, uma nova realidade, que você vai ter vergonha do que você viveu lá atrás. Você vai dizer, meu Deus, para que eu perdi tempo com aquilo? Aonde que eu estava com a cabeça que eu fui naquele lugar? Aonde estava o meu juízo que eu andei com aquelas pessoas? Então deixa Deus trabalhar o seu cenário. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Tem hora que nós pagamos um preço muito alto porque a gente vive uma situação que a gente não entende. E você vive uma situação muitas vezes sozinho. Mas tem um determinado momento que Deus nos tira da caverna, Deus nos tira de determinados cenários. Isso era proteção para tirar você desses ambientes que não agregavam em nada, para colocar você agora diante daquilo que Ele tem para te entregar. Então alegre o teu coração, que é coisa grandiosa que Ele está trazendo. Você não imagina o que Ele vai fazer por você por esses dias. Você não imagina o que Ele tem para te entregar. Então alegre o teu coração que não tem nada perdido. Agora você já entendeu o processo? Você sabe que tudo aquilo que vem de Deus, Ele traz paz para nós. E as amizades que Ele vai trazer para você daqui para frente, mesmo que você esteja vivendo um relacionamento, um casal, mesmo que você esteja vivendo junto com a pessoa que você ama, o que Deus vai trazer para o seu convívio, para o convívio do casal, vão ser amizades que não vão separar vocês, mas vai fazer com que vocês dois se tornem mais firmes, mais fortificados no relacionamento. Porque Deus não gosta de quem causa rebelião, causa confusão. E tem amizades que só vêm para separar. Tem amizades que só vêm para distanciar. Tem amizade que só vem para destruir. E Deus não tem isso para sua vida. Amizades falsas, para que você vai querer isso para sua história? Deixa Deus limpar, deixa Deus levar. Não queira gente falsa do seu lado, não. Chega. Já viveu enganado, enganada aí durante muitos anos. Tá vivendo um ciclo de amizade tolo, bobo. De gente que não quer o seu bem. De pessoas que, se pudesse, até matava você. Deixa Deus jogar isso fora da sua história. Você vai se decepcionar por esses dias. Tem gente aqui que vai ficar extremamente triste, mas você vai ver que você não pode confiar. Você vai ver que são pessoas falsas, você vai ver que são pessoas invejosas, que nunca quiseram o seu bem. Você tinha um carro bom para oferecer, você tinha alguns outros relacionamentos que eram contatos que favoreciam. Dentro desses contatos tinham festas que a pessoa podia frequentar através da sua vida, e assim vai. Para que você quer isso para sua história? A vida do ser humano não é só festa, não, irmãos. Nós temos muito mais prazeres para ter na vida, muito mais coisas para contemplar, para viver, para degustar, experiências para viver, que não é festa. Que não é essas reuniões aí que você está acostumado. Então, deixa Deus expandir a sua mente. Às vezes, uma viagem para um lugar que você nunca foi vai te agregar muito mais conhecimento, paz, alegria, um lugar a mais que você está conhecendo, uma língua diferente, um país diferente. E você perdendo tempo com o ciclo de amizade que só vive em festa. Festa de intriga, festa de fofoca, festa de confusão. Essas festas patrocinadas por Satanás só dá briga, só dá confusão, adultério, confusão e traições e mentira e falsas amizades. Para que isso? Gente carente que corre atrás dessas coisas. Que precisa estar aglomerado de gente, se sentir amado com aquelas reuniões falsas. E aquela bebedeira maluca que eu já falei para os irmãos. Que álcool não traz benefício nenhum. Abre um portal para o inferno porque mexe com o seu cérebro. Então deixa Deus trabalhar a sua história. Para de ficar pegando esses pratos de lentilha que Satanás traz. Essas ilusões, essas coisas bobas. Tem tanta coisa interessante para a gente viver.
Tem tanta coisa para você experimentar e você fica sempre bitolado nas mesmas coisas, no mesmo ritmo. Deixa Deus mudar a sua vida, a sua história. Seja inteligente. Deus te ama demais, por isso que eu tô aqui gravando essa palavra para você, explicando para você o que está acontecendo, para você não se revoltar com Deus, porque tem gente que se revolta. Nossa, eu tinha tantas amizades, eu fui servir o Senhor, olha aí, agora não tenho ninguém, eu tô sozinho, eu tô sozinha. O Senhor acabou com todos os ciclos de amizade que eu tinha. Foi só falar que eu servi o Senhor. Tem gente que é assim. Eu já peguei gente assim, foi só eu começar a falar em Jesus, sumiu todo mundo. Que ótimo. O inferno dissipou. O inferno dissipou. Levou tudo embora. Agora Deus vai trazer os santos dele para fazer parte da sua história. Deixa o inferno embora. Vai cultivar demônio agora? Ah, tem uma horta de demônio lá no fundo. Tem que regar aqueles demônios todo dia. Vai crescer igual o pé de cebolinha. Aí daqui a pouco você tá querendo suicidar. Ah, vou subir no pé de cebolinha e vou pular lá de cima. Que é só ilusão, é só atormentação, é só babaquice. Quando você vai ver o profundo dessas pessoas, as pessoas estão vazias, choram, estão depressivas. Quando você analisa o profundo desse ciclo de amizade maldito que você jura que são seus amigos e que você quer que frequente, que você quer frequentar, quando você começa a olhar o profundo dessas pessoas, você só vê podridão, você só vê falsidade. Pessoas que estão sempre em conflitos também, que não tem nada de bom para te entregar, não tem uma palavra amiga para te entregar, só conselho frustrado, só conselho torto. Coloca você no fogo o tempo todo. Te vende. Fala mal de você. Apresenta você de uma forma negativa para os outros, você nem sabe, você acha que é amigo. Ó, prepara o teu coração. O que Deus está mandando falar para você. Irmão, irmã, prepare aí o coração, porque você vai se decepcionar. Já teve muita gente que Deus tirou do seu caminho, mas você fica com o seu coraçãozinho bem preparado, porque por esses dias Deus manda dizer para você, eu vou arrancar capa, eu vou arrancar máscara e eu vou mostrar para você qual era a intenção e as intenções dessas pessoas com relação à sua pessoa. Você vai falar, meu Deus, por que você não tirou isso antes? 15 anos que eu achava que essa pessoa era meu amigo, 10 anos eu achava que era meu amigo, 5 anos eu achei que essa pessoa aqui era meu amigo, meu camarada. Nossa, eu tinha como irmã. Você vai ver o que vai acontecer durante esses dias. E deixa Deus tirar. E não é para você pegar a pessoa no cabelo não, tá? Que você não é assim. Você vai simplesmente se afastar no silêncio, de uma forma bem sutil. Você vai se afastando, trata bem, uma hora responde uma mensagem, porque Deus vai começar a tirar. Deus vai começar a tirar. E quando Deus começar a tirar, não traga de volta. E tem situações que Deus manda dizer para você de novo. Você vai estranhar, porque você não será convidado para determinados lugares mais, porque Deus vai deixar a pessoa agora se rebelar. Você precisa saber quem é. Você vai entender a trama da pessoa, o que está oculto, o que está por trás disso. Tem lugares que você não vai ser convidado mais. Você vai se chocar. Você vai falar, nossa, falava tanto que eu era amigo, que eu era irmão, que eu era irmã. E vai ter determinados eventos, já aconteceram determinadas coisas que você nem foi convidado. Você já está sendo descartado faz tempo. E você não percebeu. Daqui a pouco você vai perceber. E na hora que você perceber, não fique triste, chateado, chateada, não. Você vai simplesmente agradecer ao Senhor. Você vai falar, Senhor, gratidão por o Senhor ter me mostrado. Gratidão por o Senhor ter me livrado. Porque eu não quero fazer parte desse ciclo de amizade mais. Eu não quero isso na minha vida nunca mais. E deixa Deus tirar. Na hora que vê você lá no topo, porque você está na calçada, você vai sair dessa calçada, você vai subir. Na hora que você estiver no topo dos degraus lá em cima, vivendo o relacionamento, vivendo a casa, vivendo os carros, vivendo a sua empresa, o trabalho, o estudo, o seu diploma, o vigor da sua saúde, a união da tua família, a restauração em todos os sentidos da sua história, aí vai querer chamar você de novo. Aí vai querer fazer parte do seu ciclo de amizade. Você acha que Deus vai deixar? Deus não vai deixar e você vai concordar com Deus. Você vai falar, não, eu não quero mais. Isso não faz parte da minha vida. Isso aí foi livramento. Então deixa Deus tirar. Independente de ser família, independente de ser amigo de infância, amigo de colégio, para de arrastar essas coisas antigas, irmãos. Para de ficar vivendo do passado. Sabe? Cuidado com essas coisas. Porque a gente tem carinho, você viveu uma fase, é fase. Se tiver que ser desde a infância, se tiver que ser desde o colégio, vai ser. Mas com Deus no centro disso daí.
Deus conhece o coração do outro, independente de título, independente de rótulo, independente do que vocês viveram lá atrás. É uma amizade verdadeira, independente do que for. Porque às vezes Deus traz uma pessoa que você conheceu há pouquíssimo tempo, que vai fazer muito mais por você, o que pessoas que você conviveu há 10, 12, 15 anos atrás nunca fizeram nada por você. Faz muito mais. Então não é o que a pessoa caminhou com você, é o que a pessoa é. Porque andar junto com você, pode andar. Mas será que vai te ajudar? Será que vai estender as mãos? Será que realmente foi amigo? Tem situações aí que você vai se decepcionar tanto porque a pessoa que você conhece há muito tempo, você tem uma estima por ela, pela caminhada que você teve com essa pessoa. Você pegou essa pessoa em determinadas fases da sua vida. Mas você vai se decepcionar por quê? Porque essa pessoa andou falando mal, andou vendendo você por trás e você não teve consciência disso. Mas agora Deus vai revelar essa face oculta dessa pessoa. E você vai se chocar com o que você vai descobrir. Você nunca imaginaria que a pessoa falaria determinadas coisas a seu respeito. Você nunca iria imaginar que a pessoa ia levantar falso com relação à sua pessoa. E a pessoa que você confiava, que você já convivia há muito tempo. Então prepara o teu coração, porque agora é limpeza de terreno. Para Deus trazer para sua história aquilo que vai agregar, aquilo que realmente é verdadeiro. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, nós agradecemos o nome do teu filho Jesus, Pai. O Senhor está limpando a nossa história. Tira tudo aquilo que não pertence, Senhor. Tira todas as ervas daninhas do nosso caminho, da nossa plantação. Tire tudo aquilo que atrapalha as nossas bênçãos de chegar, o nosso milagre chegar. Tudo aquilo que não agrega na nossa história, que não agrada ao teu coração, que não vem do Senhor para a nossa história, que o Senhor tire tudo. Todas as ferramentas de tortura, as pessoas usadas por Satanás, que saiam da nossa história no nome de Jesus. Nós agradecemos e confiamos no Senhor. E nós queremos ter testemunho de superação para contar. Mas que o Senhor traga, Pai, só pessoas segundo o teu coração para fazer parte da nossa história. E que o Senhor venha liberar as nossas bênçãos, os nossos milagres, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse da sua vitória. Guarde essa palavra no teu coração. Não fique triste com o Senhor, não. É melhor Deus ser duro com a gente e falar a verdade do que a gente ficar sofrendo anos com mentira. Sofre um pouquinho com a verdade agora, que daqui a pouco passa, do que você passar anos aí, sabe, enganado com mentiras e passar anos sofrendo com ela, porque não tá te agregando, não tá te edificando, só tá te diminuindo, tá? Então deixa Deus mudar a sua história, porque agora é fase nova. Agora é hora de Deus limpar o terreno para Ele trazer aquilo que é verdadeiro para sua vida. E prepara o seu coração, porque você vai saber tudo aquilo que está escondido, tudo que está oculto. Deus vai mostrar para você, mas Deus é contigo. Que Deus te abençoe.